uma jornada profunda pela história de Caim, um chamado ao autocontrole e fortaleza. Nos anais do tempo, a história de Caim se destaca como um testemunho profundo das complexidades da emoção humana e das consequências terríveis de sucumbir a impulsos destrutivos. Este conto antigo, embutido nas Sagradas Escrituras, serve não apenas como um relato histórico, mas como uma lição atemporal, nos incitando a cultivar o autocontrole e a fortaleza diante das adversidades da vida. À medida que nos aprofundamos na narrativa de Caim, busquemos extrair sabedoria de suas experiências, abraçando o chamado para superar nossas emoções destrutivas e caminhar pelo caminho da retidão com uma determinação inabalável. A história de Caim começa no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Caim e Abel eram filhos de Adão e Eva, os primeiros humanos criados por Deus. Como o filho mais velho, Caim era lavrador da terra, enquanto seu irmão mais novo, Abel, era pastor de ovelhas. Ambos os irmãos trouxeram ofertas ao Senhor. Caim ofereceu os frutos da terra, e Abel apresentou os primogênitos do seu rebanho. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante. Gênesis 4:4-5. Aqui testemunhamos as primeiras sementes de inveja e ressentimento brotando no coração de Caim. Sua oferta não foi aceita por Deus, enquanto a de Abel foi. Este momento, aparentemente simples em sua ocorrência, preparou o palco para uma cascata de emoções que levaria a um desfecho trágico. A reação de Caim à preferência de Deus pela oferta de Abel foi de intensa raiva e abatimento. A inveja, aquela serpente perniciosa, enrolou-se ao redor do coração de Caim, sussurrando pensamentos de amargura e desespero. Quantas vezes nos encontramos em situações semelhantes, onde o sucesso dos outros acende dentro de nós um fogo de ressentimento? É nesses momentos que devemos lembrar da sabedoria transmitida pelo Senhor. E o Senhor disse a Caim: "Por que te iraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? E se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele deves dominar." Gênesis 4:6-7. As palavras do Senhor para Caim são um lembrete pungente do poder que temos sobre nossas emoções. O pecado, como um predador à espreita, espera ansiosamente para atacar aqueles que permitem que seus corações sejam consumidos pela negatividade. No entanto, somos dotados da força para dominar nossos impulsos, para governar sobre as forças destrutivas que buscam nos desviar. Esta é a essência do autocontrole, uma virtude que exige vigilância constante e um compromisso inabalável. Apesar do conselho divino, Caim permitiu que sua inveja e ressentimento fermentassem. A escuridão dentro dele cresceu, cegando-o para o vínculo sagrado de fraternidade que compartilhava com Abel. Em um momento de fraqueza profunda, Caim cometeu o primeiro assassinato registrado na história humana. E falou Caim com Abel, seu irmão, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão Abel e o matou. Gênesis 4:8. A gravidade deste ato não pode ser subestimada. A incapacidade de Caim de dominar suas emoções levou à tragédia irreversível do fratricídio. O sangue de Abel clamou da terra, um testemunho assombroso das consequências catastróficas da raiva e do ciúme descontrolados. Este momento na história bíblica serve como um aviso severo para todos nós. Não devemos permitir que nossas emoções ditam nossas ações, pois o custo de tal imprudência pode ser devastador. No rescaldo do assassinato de Abel, Deus confrontou Caim, buscando responsabilizá-lo por seu ato hediondo. A resposta de Caim foi marcada pela desobediência e evasão, ilustrando ainda mais a profundidade de sua queda moral. E disse o Senhor a Caim: "Onde está Abel, teu irmão?" E ele disse: "Não sei. Sou eu guardador do meu irmão?" Gênesis 4:9. A pergunta retórica de Caim, "Sou eu guardador do meu irmão?", ecoa através dos tempos, desafiando-nos a refletir sobre nossas responsabilidades uns para com os outros.
A resposta, inequivocamente, é sim. Todos somos incumbidos do cuidado e bem-estar de nossos semelhantes. Negar essa responsabilidade é negar nossa humanidade compartilhada. O julgamento de Deus sobre Caim foi tanto justo quanto misericordioso. Ele pronunciou uma maldição sobre Caim, condenando-o a uma vida de errância e dificuldades, mas também marcou Caim para protegê-lo da vingança. E o Senhor pôs um sinal em Caim para que o não ferisse de morte qualquer que o achasse. Gênesis 4:15. Este ato de misericórdia divina sublinha a possibilidade de redenção, mesmo para aqueles que se desviaram muito do caminho da retidão. É um testemunho da graça duradoura de Deus, que não deseja a destruição dos pecadores, mas seu retorno ao rebanho. Ao refletirmos sobre a história de Caim, somos chamados a examinar nossas próprias vidas e a maneira como respondemos aos desafios e decepções. O caminho do autocontrole e da fortaleza não é fácil, mas é essencial para o crescimento pessoal e o bem-estar espiritual. O primeiro passo para superar emoções destrutivas é reconhecer sua presença. Assim como Deus confrontou Caim sobre sua raiva, devemos confrontar nossos próprios sentimentos honestamente. A negação só serve para aprofundar as feridas dentro de nós. Ao trazer nossas emoções para a luz, podemos começar o processo de cura e transformação. Em momentos de turbulência, buscar orientação de um poder superior pode proporcionar clareza e força. As Escrituras oferecem uma riqueza de sabedoria sobre como navegar nas complexidades da vida. Oração, meditação e reflexão sobre textos sagrados podem fortalecer nossos espíritos e nos guiar para ações justas. A história de Caim nos ensina a importância da empatia e da compaixão. Sua incapacidade de ver além de suas próprias queixas levou a consequências catastróficas. Ao cultivar um senso de empatia pelos outros, podemos promover relacionamentos mais fortes e harmoniosos. A compaixão nos permite transcender nossas lutas pessoais e contribuir positivamente para a vida daqueles ao nosso redor. Todos somos guardadores dos nossos irmãos e irmãs. Abraçar essa responsabilidade significa ser responsável por nossas ações e seu impacto sobre os outros. Requer que hajamos com integridade e que lutemos por justiça e bondade em todas as nossas interações. Finalmente, a história de Caim nos lembra do poder do perdão e da possibilidade de redenção. Não importa o quanto tenhamos caído, sempre há um caminho de volta para a graça. Ao buscar perdão daqueles que prejudicamos e fazer reparações, podemos restaurar relacionamentos quebrados e encontrar paz dentro de nós mesmos. Em nosso mundo moderno, a história de Caim permanece profundamente relevante. Somos constantemente confrontados com situações que testam nosso autocontrole e fortaleza. Quer seja em nossos relacionamentos pessoais, nossas vidas profissionais ou nossas interações sociais mais amplas, as lições da história de Caim podem nos guiar para uma existência mais justa e satisfatória. Enquanto nos esforçamos para superar emoções destrutivas, lembremo-nos das palavras do apóstolo Paulo: "Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem." Romanos 12:21. Este chamado para elevar-se acima da negatividade e responder com bondade e amor está no coração de nossa jornada em direção ao autocontrole e à fortaleza. Não estamos sozinhos neste empreendimento. Juntos, como uma comunidade unida por valores compartilhados e um compromisso com a retidão, podemos apoiar uns aos outros na superação dos desafios que a vida apresenta. A história de Caim é um espelho que reflete o potencial para tanto escuridão quanto luz dentro de cada um de nós. É um chamado para reconhecer o poder que temos sobre nossas emoções e ações, para escolher o caminho do autocontrole e da fortaleza, e para lutar por uma vida marcada por empatia, responsabilidade e redenção. Enquanto navegamos em nossas próprias jornadas, busquemos força nas lições deste conto antigo. Que possamos abraçar o desafio de dominar nossas emoções, cultivar as virtudes da paciência e da bondade e caminhar pelo caminho da retidão com determinação inabalável. Ao fazer isso, honramos a sabedoria atemporal das Escrituras e contribuímos para um mundo mais justo,
compassivo e harmonioso. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade, estas três, mas a maior destas é a caridade. 1 Coríntios 13:13. Que carreguemos esta mensagem em nossos corações, permitindo que ela guie nossas ações e nos inspire a viver vidas de propósito e significado. Pois no final, é através de nossas escolhas e nosso compromisso com a retidão que realmente superamos as forças destrutivas dentro de nós e cumprimos nosso mais alto potencial.